Olá, estamos aqui com Paulo Carvalho, ele que é presidente da Federação Baiana de Musculação, NABA Bahia, e do Nordeste também. Ele vai falar um pouco sobre a vida dele no esporte, falar um pouco sobre a musculação, para você que quer saber, e em geral um pouco sobre a sua vida dentro e fora do esporte, porque esse amor todo pela musculação. Paulo, bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo aqui na LFTV. Obrigado para você, para seus telespectadores. Bom, a minha vida, desde 7 anos de idade, brincando, foi desde 7 anos de idade que eu comecei a praticar esporte. Eu comecei a fazer judô e natação, que meu pai queria um cara de 3 metros de altura, 3 metros de largura, e na verdade eu comecei a tomar gosto pelo negócio. E aí com a natação, aos 12 anos de idade, eu já fui campeão baiano de natação, pelo Esporte Clube Bahia, inclusive, que era no fundo da Fonte Nova, e fui disputar no Cajueiro, em Feira de Santana, em janeiro de alguns anos atrás. E o judô foi com o Yoshida, que foi praticamente o patriarca aqui do judô na Bahia, no estado, né? E depois aí eu comecei a tomar gosto pelo esporte, daí aí fiz capoeira, eu vim morar em Itapuã, e de capoeira fui para boxe, comecei a jogar futebol, e entrei no taekwondo. Né? Não, a corrida já foi mais pro fim. Já foi no final. Já foi mais pro final. Aí eu comecei a jogar futebol, entrei no taekwondo com quase 17 anos, quase não, entrei com 17 anos, foi eu acho que em 74 que eu entrei no taekwondo. Depois de um leque muito grande de esportes, já estava... Já, aí eu venho e vou, assim, foi evoluindo a minha vida. Sempre em conjunto, porque naquele tempo ninguém dava para viver do esporte. Então eu tinha que trabalhar, estudar e me dedicar ao esporte, que para mim sempre foi a coisa maravilhosa, a coisa mais importante da minha vida era o esporte. E em que momento você chegou e pensou assim, pô, a musculação vai ser agora o que eu vou me dedicar e consequentemente a entrar em federações e ser um diretor da musculação? Na verdade, isso aí já veio também depois de muito tempo. Eu vou lhe contar que é um caso até cômico. À vontade, claro. Eu com 33 anos de idade, mais ou menos, aí eu comecei a olhar um outro lado da minha vida, mais profissional. Então parei um pouco de fazer atividade física, 3 anos. E nesses 3 anos eu engordei muito. Não é como eu estou aqui não, que agora eu estou como presidente, mas eu estava muito gordo. E aí o que foi que aconteceu? Eu passei 3 anos fora do esporte e engordei, fui para quase 100 quilos. Isso tem até numa revista, antes e depois. Então o que foi que aconteceu? Eu... brincando e tal, minha esposa em Aracaju, até na beira de um rio lá, e olhou para mim e falou assim, eu vou comprar um sutiã para você. E isso tocou nos meus brios. Aí eu, voltando, e comecei a trotar, porque eu estava tão gordo que eu comecei a trotar devagarzinho e comecei a desenvolver a corrida. E com 45 dias eu perdi 22 quilos. Uau! Mudando, primeiro, não só foi a corrida, deixa eu deixar claro. Mudei meus hábitos alimentares, cortei algumas coisas que eu fazia em excesso e qualifiquei muito minha alimentação. Comecei a fazer saudáveis, claro. Né? E aí comecei a fazer bastante abdominais, uma corrida saudável. E daí eu vi no Comando Costeiro ali na Barra uma tendazinha que dizia Corrida da Asa. Eu perguntei, o que é que precisa para correr? O soldado falou, R$5. Eu falei, comecei. Daqui já começa. Na minha primeira corrida, eu já estava meu filhinho, minha esposa, eu aí não sabia como me preparar e fui de cara, com a cara e com a coragem. Aí eu saía do Farol da Barra, se não me falha a memória, dava a volta pela Undina e voltava. A Corrida da Asa que inclusive até hoje existe. Até hoje existe, claro. Hoje existe. É uma comemoração sobre a semana da aeronáutica. Da aeronáutica. Né? Realizada pela aeronáutica. Realizado pela aeronáutica. Como tem também a do agora está sendo até aqui. E tem da ESAREX, tem cada Força Armada tem uma corrida. Aqui nós somos muito bem assessorados, inclusive o presidente da federação, o Og é uma pessoa, meu amigo, inclusive, particular.
lá, uma pessoa que eu admiro bastante, tinha o Ney, que nesse tempo era o Ney que agora está na Sudesp, são pessoas maravilhosas que eu guardo muito, eu tenho muita estima por esse pessoal, todos eles que amam o esporte. Estão no esporte até hoje, como o senhor. Claro. Então o que foi que aconteceu? Eu corri que cheguei quase em último lugar, eu estava disputando os últimos lugares, e isso eu fiquei traumatizado, e aí comecei a trabalhar e graças a Deus comecei a desenvolver e comecei a ficar entre os 10 melhores da minha faixa. E fui para uma equipe que para mim é o melhor técnico que tem no estado, chama-se Hércules Ferreira. E aí comecei a treinar com ele, comecei a desenvolver e fui para São Silvestre. Em 99, recebi a tarjeta de prata de terceiro melhor atleta do estado da Bahia na minha categoria e vim entre os 5 melhores, entre os 3 melhores atletas da São Silvestre. Então fui muito bem na São Silvestre, na minha categoria e tudo. Então eu vim saindo do Shopping Bar e um grande amigo meu, aí todo mundo me felicitando, me dando os parabéns, aí um grande amigo meu chegou no meu ouvido e falou assim: Paulo, você tá idético? Por quê? Porque você já estava Porque a corrida, magro demais. Eu normalmente eu pesava 74 quilos, eu estava com 68. Aconteceu comigo isso já. Eu estava magrinho esses dias um tempo atrás, porque eu estava correndo bastante, e aí falavam, pô, parece que você tá caindo doente. Aí eu tinha a mesma sensação, vou começar a malhar agora. Eu fiquei doente com isso. Aí eu falei, bom, vou começar a treinar agora, não mais para reforço muscular como eu fazia, que eu sempre treinei. Então, mas a minha musculação era visando sempre o quê? Reforço muscular, ligamentos e etc. Aí eu parti para musculação para hipertrofia. E vi um retrato, na primeira academia que fui, assim, de Lou Ferrigno, foi o Incrível Hulk. Claro. Então eu olhei assim e falei assim, rapaz, eu quero ficar igual a esse cara. Todo mundo deu risada na academia porque me viu aquele cara franzino de corrida. Chegar aí e dizer isso. E aí eu comecei e tive a felicidade de conhecer um paulista que conhecia muito dentro de Lauro de Freitas. Foi? Foi. Por incrível que pareça, ele chegou para mim e falou assim, seu Paulo, nós vamos trabalhar sobre isso aí. Foi numa academia não qualificada e tudo, inclusive o dono também não tinha muito conhecimento, não queria fazê-lo, mas essa pessoa, o Zeca, que era conhecido assim, e carinhosamente muita gente conheceu aqui, tenho certeza que muita gente conheceu. Aí, hoje ele retornou para São Paulo. Ele começou a fazer um trabalho de hipertrofia comigo, com muito cuidado, e a única coisa que ele frisava sempre, seu Paulo, cuidado, que eu não parei de correr, eu não corria mais para competições, claro, mas sempre dava meu trote na praia. Como exercício físico, isso, né? Inclusive agora, casualmente ontem, já dei um trotezinho de 12 quilômetros para voltar à minha forma. Um trotezinho de 12 quilômetros? Um trotezinho para recomeçar. Aí eu comecei a fazer e ele ficava muito preocupado em me dizer assim, não tome nada. E eu não entendia o porquê. Apesar de ter 52 anos de idade, 44 de esporte, nessa época eu devia ter o quê? Uns 40 anos de esporte, uns 30 e poucos anos, e eu ainda ficava, o que é que ele queria dizer com aquilo? Com não tomar nada. E eu dizia, não, Zeca, eu não tomo nada, eu não bebo, não fumo, não perco noite, eu sou um cara controlado, eu sou um atleta. Que atleta, para mim, ele não deve beber, fumar e perder noite. O atleta. Agora, tem pessoas que entram numa academia somente para praticar, para ter uma atividade saudável, uma atividade física, para qualidade de vida, aí você não vai podar ele de alimentação, ele não tem esses ideais como eu tinha. Tudo que eu fui fazer na minha vida, eu queria ser campeão, eu queria ser primeiro. Se você não tiver esse objetivo, você não precisa levar tão a sério. Claro. Em tese. Então, tudo que eu fiz, graças a Deus, em tudo, eu fui e tive bons resultados. Vencedor, né? Claro. Aqui mesmo em Lauro de Freitas, todas as corridas que teve, eu fiquei 7 vezes, eu acho, eu fui campeão nas corridas aqui, 7 vezes na minha faixa, que eram algumas coisas, claro, e uma foi na geral. Que bom. Certo? Mas eu tive muitos bons resultados e tudo. Aí no final da corrida, que teve essa mudança para a musculação, que eu parti mesmo, e o pessoal ainda não acreditava naquela mudança radical de eu chegar a Lou Ferrigno, mas era a minha determinação. E por incrível que pareça, hoje eu tenho alguns alunos que eu digo e tudo, e as pessoas ainda procuram meios mais rápidos, porém muito prejudiciais, e assim,
que trazem um dano muito grande. Condenáveis e a pessoa está assinando um atestado ali, de óbito. Às vezes não. Se não for de óbito a curto prazo, será de longo prazo. E fora de um atestado de óbito, uma coisa que é sua saúde que você está colocando assim num vaso e dando descarga. Não, e digo mais, eu acho que é o tipo ele não pode nem, inclusive, ter a satisfação de dizer eu consegui chegar a um objetivo, porque ele fez, porque não roubando. A palavra é essa, é um roubo, qualquer competição, inclusive, ele seria desclassificado. Então, o meu orgulho hoje de pertencer à NABA é este, e logo mais eu vou colocar sobre essa situação. Aí eu comecei e fui chamado, eu cresci de uma forma, porque inclusive era muita brincadeira que tinha comigo, porque eu pegava uma vitamina que eu tomo até hoje, quando estou treinando, que é banana, farinha láctea, mucilon, aí eu misturo aveia, faço realmente uma senhora mistura de manhã e tomava essa vitamina. E o pessoal dizia assim, rapaz, como é que você toma isso? Que não dava nem para... Antigamente, toda a academia tinha um liquidificador no fundo. Isso aí para poder fazer a vitamina. Para poder fazer essas vitaminas. Então todo mundo era adepto assim, a essas coisas naturais. Não tinha nem esses suplementos, certo? Hoje tem duas empresas maravilhosas, que inclusive nós temos uma parceria e tudo, que a NABA Brasil tem a parceria, não sei se posso citar aqui, não, pode, à vontade. A Probiótica e a Neonutri, elas são duas parceiras sérias, também são as parceiras que nós temos assim, que realmente a gente dá um enfoque todo especial. São indicáveis, né? São indicáveis. Só que eu não utilizo. Eu não uso... Por opção. Não, por opção e por acreditar que a alimentação, ela pura e natural, ela lhe dá muito mais resultado. E condições de respirar, né? Claro. Então, e nós temos musculadores atléticos, pasme você, vegetarianos. Diz, não cresce sem esteroides anabolizantes? Não, ao contrário, nem comendo carne os caras. Até isso. Por quê? Você veja bem, se você me disser, muita gente diz assim, mas não se chega a um Schwarzenegger, não se chega a um Coleman com... Não, a primeira coisa que eles conseguiram alcançar aquele objetivo, primeiro, uma coisa chamada genética. Óbvio. Depois da genética, um trabalho bem feito. Dedicação, um trabalho maravilhoso. O Schwarzenegger era muito aplicado. Muita gente não conhece a história de Schwarzenegger, mas se souber vai respeitar. E respeitar muito, porque ele tinha uma deficiência de perna e ele fez muito trabalho para desenvolvimento. Então treinava ele, Lô Ferrino e alguns outros baluartes naquele tempo, que inclusive fazem parte da nossa NABA, do quadro... da NABA internacional, dos campeonatos anteriores, que é um hall da fama, como se fosse assim. Claro. E hoje nós temos Charles Mário, brasileiro, já fazendo parte do mesmo hall. E isso aí. Inclusive, com muito orgulho, a NABA Brasil, hoje, ela pode se vangloriar que em 6 anos fez 26 Mister Universos e Mister Universos. Agora, esse ano mesmo, teve o Marilândia, foi campeão overall do Mundial. Então, cada vez mais a gente tem mais orgulho do nosso país no esporte. Agora, é um esporte que a gente luta, batalha para conquistar. Os apoios, a gente não pode nem falar muito, que eu prefiro até me omitir agora. Então, o que é que acontece? Quando eu me vi numa condição que realmente eu estava começando a ficar bem grande, inclusive a outra gozação que eu tomava era no final do dia, isso eu fazia a alimentação de 3 em 3 horas. Quando chegava no final do dia, eu tomava a mesma vitamina, agora eu adicionava, não tenho medo de dizer, agora cuidado, gente, cuidado, eu adicionava mais batata doce que sobrava durante o dia e macarrão dentro do liquidificador. Aí minha mulher ficava olhando assim e fazia, você vai tomar isso? Eu fazia, eu quero crescer. O pessoal dizia, você vai engordar. Só que, na verdade, eu fiquei com quase 48 centímetros de braço, 70 de perna, de coxa. Eu me recordo que anteriormente um amigo me perguntou se eu estava idético. E subsequentemente eu estava entrando no mesmo shopping barra e passou um garoto, se bateu comigo, olhou e falou assim: você é um homem? Rapaz, o que é isso?
Aí minha mulher falou, olha o orgulho, ela mesma sentiu o orgulho de estar com alguém que realmente estava tendo uma visão que as pessoas estavam vendo, estavam me vendo. Então, foi quando eu fui convidado por Romenildo Silva, que inclusive nem é da nossa federação, mas é uma pessoa muito boa, que me ajudou bastante, e me convidou para fazer parte do primeiro campeonato baiano que eu participei. Aí eu falei, daqui a 2 semanas, o que é que eu vou fazer para 2 semanas? Aí ele falou, você quer fazer? Eu falei, quero, eu tenho vontade. Pelo menos eu boto lá na minha academia. Já participei de um campeonato. Pronto. Só que, pelo sim, pelo não, eu fui campeão baiano, fui vice-campeão Norte-Nordeste e vice-campeão brasileiro logo de primeira. Fui para o Ironman e teve um outro campeonato que eu fui campeão também. Então, nesses últimos 6 anos, aí muita gente diz assim, quanto tempo você tem de musculação atlética? Fisiculturismo. Eu só tenho 6 anos, tenho 49 títulos. Comecei a rodar, correr atrás. Quando chegou agora, estudei muito, porque nesse país ainda temos muitas pessoas autodidatas. Claro. Então você procura saber como muitas vezes a gente precisa, né? Porque falta muita instrução. Então, se você não correr atrás, como você fez, você pode ficar para trás. Conhecimento. Né? Então, infelizmente, eu tive que sair daqui. Eu tive um técnico muito bom em corrida, que é o Hércules, mas eu tinha que ir consultar, eu ia para casa dele, eu telefonava para ele. Como eu devo fazer, Hércules? E muitas vezes, você vê aí, nós temos 500 corredores de rua. Nós não temos 100 de performance assim, de conhecimento, sabendo o que é que está fazendo. Muitos ali nem sabem como estão correndo, se estão correndo adequadamente, claro. Como é que estão de saúde. É uma preocupação que tem que certo, ter. Porque se tem uma orientação, quantas vezes ele pode fazer uma maratona no ano? É óbvio. Certo? Não, inclusive, atletas profissionais, como aconteceu tanto no futebol, tá disputando jogos e no meio da competição, no meio do jogo, cair duro no chão. Nós tivemos aqui. Aconteceram bastante. Aqui, não, e o maratona, se não me falha a memória, morreu alguns anos atrás fazendo ele veio de uma maratona, estava se preparando para outra, fazendo um percurso ali no Jardim de Alá, caiu duro e morreu. Porque às vezes é uma falta de acompanhamento. De acompanhamento, de orientação. Então as pessoas têm que estudar também, têm que procurar. E para isso, todas as entrevistas que eu costumo dar, eu sempre cito o CREF. Por quê? É o Conselho Regional e Federal de Educação Física. Por que é interessante você procurar uma academia? Você tem que fazer atividade física para a qualidade de vida, primeiro. Sem dúvidas. Ponto. Segundo, você deve procurar um profissional que realmente você esteja respaldado, se ligar para o CREF, saber, esse profissional está qualificado a me orientar? Será que eu estou me entregando a uma pessoa adequada? Será que ele tem conhecimento? Você tem que chegar na academia, olha, tem o registro do CREF? Tem. Tem quais os certificados, quais os conhecimentos que essa pessoa pode trazer para meu corpo ou para mim? Então, muita gente, até eu dou risada lá na academia, chega e faz assim, você tá gordinho. Estou gordinho, mas não é isso. Você veio buscar meu corpo ou o seu? Não. Você tem que olhar, não se espelhar no meu corpo. Você tem que se espelhar ali. Eu tenho fotos de meu corpo, tenho fotos de tenho várias fotos de campeonato, mas o mais importante é que o pessoal não vai para lá para fazer musculação atlética. Vai para lá para procurar qualidade de vida. Isso. Está em forma. Está em forma, saudável. Tá. Então, isso é o primeiro enfoque. Então, o que é que aconteceu? Quando eu comecei com o Romenildo, aí eu já parti para estudos, conhecimentos. Aí fui me decepcionando aonde eu estava. E aí eu fui casualmente para um campeonato da NABA Brasil, onde eu fui agraciado, inclusive já veio até aqui o Eugênio Koprovski. Já esteve aqui nessa TV, onde foi muito bem recebido, que foi a primeira vez que eu estive aqui com vocês. E realmente ele saiu daqui maravilhado com o tratamento de todos vocês aqui. Que bom. Que foi, como sempre que eu chego aqui, vocês dão uma oportunidade pra gente falar. O nosso objetivo é esse, claro. Então é essa divulgação que falta tanto nos meios, principalmente governamentais, que deveriam dar todo o apoio para nós. Que realmente deveria, em primeiro lugar no país, nenhum país tem educação sem o esporte. Nenhum, porque você vai ficar sem saúde. Como é que você vai estudar sem se alimentar? Vai fazer atividade física sem se alimentar? Então, se a gente fizesse, eu tinha aqui há uns 15 anos atrás, eu tinha uma proposta aqui, mas sempre, você sabe que não sai do papel. Eu me propus a fazer gratuitamente
pegar umas crianças de rua, crianças que sem estrutura, e fazer um treinamento. Agora, não assim, vou pegar você e jogar na corrida de rua, vou pegar você e jogar no futebol. Não. Fazer uma triagem nessas crianças. Saber quem está apto, quem não está, esse tipo de coisa, né? E qual tipo? Você que morou nos Estados Unidos, você sabe que lá o cara pega uma bola e faz assim, tome. Aí de acordo com a pessoa pega, você tem noção do que noção. Tem gente que não dá pra bola. Meu filho com 6 anos, eu já coloquei no Kung Fu, equitação, natação, capoeira, karatê. Agora tá no karatê, tá na faixa amarela, com um excelente mestre que tem aqui, o Ari. Está desenvolvendo muito bem. Então eu estou com orgulho que ele com 6 anos, com 11 anos, ele já é faixa preta mirim. Então eu sei que eu já tenho um sucessor no esporte. Eu não quero que ele seja o que eu quero. Eu quero que ele seja aquilo que ele tem vontade. Aptidão. Aptidão. Então eu estou dando o leque de opções a ele, para até na hora ele dizer, eu não quero nada disso, eu quero remo, eu quero... É com ele. Então a mesma coisa, quando eu cheguei... a musculação assim, na NABA Brasil, que eu senti o abraço, como eles me trataram, eu fiquei maravilhado. Aí eu falei, daqui não saio mais. Aí eu comecei a disputar com pessoas de tão alta qualidade técnica, que eu comecei a procurar conhecimentos, como eles chegavam àquela perfeição de corpo, como eles chegavam ali. E aí comecei a fazer os cursos do SECAF, que é esse que eu estou trazendo para cá, para a Bahia. Nós somos, inclusive, pioneiros. Só tem esse curso lá em São Paulo. Inclusive, cada curso desse custa R$490 e quase todo mundo sai do Brasil inteiro para fazer esse curso lá. Então, no ano passado eu trouxe o Eugênio Koprovski, que foi o papa da musculação praticamente no Brasil. Ele trouxe dos Estados Unidos a primeira federação de musculação. Quem trouxe foi ele para o Brasil. Para o país. Para o país. Trouxe braço de ferro, levantamento de peso e musculação atlética. Depois teve como sempre aqui no Brasil, né, as pessoas não fazem, mas esperam quando já está feito, aí aparece um bocado de pessoas para criticar ou tomar. Sempre tem. Ele falou assim, bom, vocês estão querendo? Tome. Aí entregou a outra federação e foi em busca de uma bem melhor, que chamada NABA Brasil, NABA International, NABA Internacional. E trouxe para cá, que a NABA, ela é Associação Amadora Nacional de Bodybuilder, que é a construção do corpo. Então ele trouxe para cá, para o Brasil, mas é uma instituição maravilhosa, é uma educação, como nós somos tratados, o atleta é respeitado. É séria. É séria, é uma instituição séria. É o que falta, não permite o esteroide anabolizante, pelo menos aquilo que seja agressivo, que você veja que aconteceu. Porque nós não temos no país também uma condição de fazer exames antidoping, porque muitas pessoas, inclusive, estão se aproveitando em COI, em alguns lugares aí, alegando que tem antidoping aqui no Brasil. Em nenhuma instituição existe isso, porque é muito caro, em primeiro lugar. E quando sai do Brasil, tem uma outra federação que quando sai daqui do Brasil, ela cobra do atleta o antidoping. O que eu acho um absurdo. Certo? Porque o atleta está ali. Se você quer provar se eu uso ou não, aí... Se usa ou não, aí só você faz a prova. Você que tem que pagar. O ônus da prova cabe a quem acusa. Então, vá lá, me acuse e vamos provar. Então, inclusive, quando eu fui para o Mundial, eu fui o 7º do mundo em 2005. Eu fiz foi no Rio Grande do Sul, mas eu fiz o antidoping, foi por uma questão minha, pessoal daqui, que eu fiz uma check-up no geral, né, aproveitei pra mostrar. Quando foi, porque aqui em Lauro de Freitas, inclusive, como eu combato de frente o uso da droga, eu falo logo drogas em geral, claro. Então muita gente ficava falando de mim, me apontando, dizendo, eu aproveitei e tá lá. E tá lá na academia. Foi quando eu abdiquei no ano passado de minha vida esportiva.